Segunda coisa, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Então, o exercício 2, da página 11. Na última aula, a Lobato pediu uma dica, né? E aí eu falei, resolve normal. E eu e o Fabrício até falou assim, professora, mas como que eu vou saber se é ou não uma circunferência? Eu falei, pode resolver, que você vai descobrir na resolução, né? Pelo que ele já falou aí, já vi que ele já fez e que ele entendeu aí o porquê que é ou não uma circunferência, ok? Então, ele fala assim, ó, as equações a seguir representam circunferências, justifique sua resposta. Então, o primeiro passo, né, essa daqui é a equação geral da minha circunferência. O primeiro passo é descobrir o A e o B, que é o X e o Y do centro da minha circunferência. Para quem não se lembra, né, menos 2AX é o termo que tem X, tem que ser igualado com o termo que tem X aqui, que é o menos 6X. Eu isolo A, aí eu tenho menos 6X, que vai dividir por menos 2X. Até na última aula, alguns alunos falaram assim, professora, eu já enxergo direto, tem algum problema? Não, sem problema algum, tá? Lembrando que tanto a prova quanto esse Google Formulários é de alternativa, então, tranquilamente. Corto X com X, menos que divide menos dá mais, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, o meu A vale 3. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento para descobrir o B. Então, menos 2BY é igual ao termo que tem Y, que é o 4Y. Vou isolar o B, aí o 4Y vai ficar dividindo. Menos 2Y. O Y cancela, mais que divide menos dá menos, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que eu achei aqui? O centro da minha circunferência. 3 e menos 2. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não. Não? Agora, eu tenho a outra parte da minha fórmula, que é a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a esse termo que está sozinho, que nesse exercício é 13. Vou substituir o que eu tenho. Eu tenho 3 ao quadrado, eu tenho b menos 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que é igual a 13. 3 vezes 3, 9. Número negativo elevado a expoente par, fica positivo. E 2 vezes 2, 4. Menos o raio ao quadrado, que é igual a 13. Vou juntar 4 com 9 dá 13, menos o raio ao quadrado, que é igual a 13. Vai ficar assim, menos o raio ao quadrado é igual a 13. Qual é o oposto do mais 13? Menos 13. Menos raio ao quadrado fica igual a 0. 13 menos 13, 0. Quer multiplicar por menos 1, até multiplica, né? E o contrário de uma coisa que está elevada ao quadrado é a raiz. Raiz de 0 é 0. A minha pergunta é, existe uma circunferência que o raio vale 0? Isso é possível? Não. Muito bem, não existe essa possibilidade, né? Então, o que a gente pode dizer aqui? Que essa equação não é circunferência. Ela não é uma circunferência. Para ser uma circunferência, o raio tem que ser diferente de 0. Alguma dúvida na letra A? Você poderia ter parado no menos r ao quadrado, já? Poderia sim, Pedro. Porque deu igual a 0, né? A gente sabe que não existe raio igual a 0, então já poderia parar aqui. Mas só para a gente justificar e entender aí os finalmente. Certo? Não que seja o caso desse exercício aqui, da letra A, B ou C, mas, tipo, se em alguma dessas contas um resultado der negativo, também não, né? Também não. Por exemplo, se você tiver aqui r ao quadrado igual a menos 5, né? Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado no momento que dê aí menos 5.
Então, também não acontece isso, tá? Isso mesmo, Uhum. Fabrício. Tudo bem na A? Vou apagar, tá? Aí, gente, podem fazer a B, se vocês quiserem, né? Fica tranquilo aí, quem não fez ainda. Vai observar que a B não tem problema nenhum, dá um raio sem problema nenhum. Dá um número meio estranho, mas ele pode existir. Os alunos têm preconceito, às vezes, com o raio, né? Quando tem raiz e tal, mas não tem problema nenhum. Esse daqui, eu vou fazer a B, porque tem um bendito de um 2 aqui, então primeiro precisa simplificar. Vou fazer a letra B com vocês, tá? Como é que eu provo se isso é ou não uma circunferência? Na verdade, a letra B, antes de fazer qualquer conta, tá vendo que tem um 2 aqui na frente do x ao quadrado e tá vendo que tem um 2 na frente do y ao quadrado? O primeiro passo aqui é eliminar esse 2. Se a gente não eliminar, não tem como a gente trabalhar com esse exercício. Então, o primeiro passo aqui, eu vou dividir tudo por 2 para deixar aí com uma carinha de equação geral da reta. Então, vai ficar assim, ó. 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado. 2y ao quadrado dividido por 2 dá y ao quadrado. 4x dividido por 2 dá 2x. Menos 8y dividido por 2 dá menos 4y. E 5 dividido por 2 dá 2,5. Pode deixar assim, ou pode deixar na forma de fração também, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Primeiro passo, eu tenho que achar o centro da minha circunferência. Para isso, eu preciso descobrir quanto vale o A e quanto vale o B. O A é menos 2AX é igual ao termo que tem x, que é o 2x. Isolo A, 2x dividido. O menos 2x vem dividindo, estava multiplicando, passa dividindo. Mais que divide menos dá menos, e x simplifica com x. 2 dividido por 2, 1. Então, o nosso A aqui, ó, é menos 1. Vou para o nosso B. Para descobrir o B, é menos... Deixa eu pôr um pouquinho mais para lá. Menos 2b, y, que é igual ao termo que tem y, menos 4y. O B é igual a menos 4y, que divide o menos 2 e o y que estava multiplicando, passa dividindo. Menos que divide menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2, cancela o y. Então, o A vale menos 1 e o B vale 2. Lembrando que isso daqui é a localização do centro da minha circunferência. Agora, vou para outra parte da fórmula. A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo que está sozinho, que nesse caso é 2,5, ok? A ao quadrado, então menos 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos raio ao quadrado é igual a 2,5. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 1 vezes o 1 dá 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Menos o raio ao quadrado, que é igual a 2,5. 4 com 1 dá o total de 5, menos raio ao quadrado é igual a 2,5. Menos o raio ao quadrado é igual a 2,5. O oposto do mais 5, menos 5. Menos raio ao quadrado é igual. Tenho R$ 2,50. Estou devendo 5. Então, eu estou devendo 2,50. Multiplico por menos 1, raio ao quadrado é igual a 2,5, né? Está elevado ao quadrado, eu posso tirar a minha raiz de 2,5, tá? Se você quiser calcular essa raiz aí, é só fazer, pode pegar a calculadora, não tem problema, né? Mas existe a raiz quadrada de 2,5, aproximadamente aqui 1,6. A pergunta: existe uma circunferência que tenha raio igual a 1,6? Alguém pode me ajudar a responder essa minha dúvida? Existe Sim, uma...
Sim, sim. Muito bem. Então, essa letra B é uma circunferência, tá? Então, a letra B é uma circunferência. Alguma dúvida na aula B? Não. Não. Vou apagar, lembrando aí que esse vídeo fica gravado, né? Caso depois vocês queiram voltar, pode paralisar o vídeo, pode anotar as respostas, pode tentar fazer e assistir o vídeo para conferir, né? Para quem não fez. Né? Então fica tudo gravadinho aí para que vocês tenham esse registro. E por fim, nós temos aí a letra C. A letra C, o Fabrício já deu um pouco de spoiler aí antes, né? Mas eu vou resolver aí com vocês para que não hajam dúvidas. E aí a gente pode partir para outros exercícios. Bem, vamos lá. A letra C, ela diz assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y mais 3 igual a zero. Será que isso é uma circunferência? Então, o primeiro passo aí é descobrir o A. Para descobrir o A, eu venho. Menos 2ax é igual ao termo que tem x, que é o 2x. Professora, eu já vou direto, tem algum problema? Não, fique tranquilos, tá? O menos 2x está multiplicando, passa dividindo. 2 que divide menos 2 dá menos 1, e o x cancela com o x. Para descobrir o b, a mesma coisa, menos 2by é igual ao termo que tem y, que é o menos 2y. O b será igual a menos 2y, dividido, o menos 2y estaria multiplicando, passa dividindo. Menos que divide menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1, o y corta com y. Então, o centro aqui da minha circunferência é 1, menos 1 e 1, tá? Se fosse só achar o centro, resolveria. Agora, eu vou calcular o raio. Para isso, eu vou pegar a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado e igualar o termo que está sozinho aqui, que é 3. O meu a aqui vale menos 1 quadrado. O meu b vale 1 quadrado. Menos o raio ao quadrado igual a 3. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 1 vezes 1 dá 1. Número 1 elevado ao quadrado, esse não tem regrinha. Vou juntar, 1 mais 1 dá 2. O 2 é positivo, passa com o sinal oposto, que é negativo. Nós temos que menos raio ao quadrado é igual a 3 menos 2, 1. Multiplico por menos 1, e aí eu chego à seguinte resposta. Raio ao quadrado é igual a menos 1. Está elevado ao quadrado, passo a raiz. Hoje, dentro do conjunto dos números reais, a gente já tem solução para isso? Existe raiz quadrada de número negativo? Não. Não. Então, eu concluo que isso não é uma circunferência. Ok? Ô, professora, Fala. mas se sabe continuar, pode? Então, o que vai acontecer? Se você sabe continuar, você não tem uma circunferência no nosso plano, entendeu? Sim. Ela existiria, como você sabe, os números complexos no imaginário, mas não nesse plano ainda, tá bom? Tá, então eu deixo com raiz de menos 1. Isso, pode deixar com raiz de menos 1, porque dentro dos números reais, ela não existe, tá? Tá, obrigada. De nada. Aí, gente, a Beatriz está falando aí, porque no terceiro bimestre a gente vai conhecer o conjunto dos números complexos e vai justamente aprender a calcular raiz de número negativo. Mas para nós, é matéria do terceiro bimestre, certo? Professora, em que áreas se usa os números complexos? Onde que eles se aplicam? Tipo, cotidiano e tudo mais. Então, eles são mais utilizados aí na parte mesmo de engenharia, Fabrício, quando você não tem a solução para aquilo ali, e aí
Ele dá essa continuidade, entendeu? Quando a gente entrar em números complexos, vocês verão alguns exemplos. Certo? Beleza. Uhum. E tanto é que é uma matéria nova, números complexos, não é uma coisa assim igual Pitágoras. Pitágoras existe há muitos anos. Números complexos não, uma coisa mais recente. Até durante muito tempo a gente não tinha solução para essa situação, tá? Uhum. Bem, seguinte, gente. Aí, na aula passada, eu não fiz o 3, né? Não. Não. Eu não sei se vocês ficaram com dúvida, porque o 3 pedia o comprimento da circunferência. Então, alguns alunos, não sei se lembram, quando a gente, né, vou dar só uma dica, depois eu até dou a resposta, porque eu queria que vocês tentassem fazer aí. Se tiver dúvidas, pode chamar no particular. O que é o comprimento da circunferência? Quando eu tenho a minha circunferência, o comprimento da minha circunferência é essa linhazinha que eu acabei de fazer na cor preta. O comprimento da minha circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. É até aquela piada muito ruim que eu conto para vocês, que é quantas crianças cabem dentro de uma circunferência? 2 pirralho, né? 2 pirralho, para lembrar justamente o comprimento. Então, se eu pegasse um barbante e colocasse sobre essa linha da minha circunferência, e eu medisse utilizando uma régua, vocês viriam que essa medida vale 2 pi raio. Lembrando que eu peço para colocar no pi aí igual a 3, tá? Quem fez o exercício 3 bonitinho, descobriu que o meu raio dá igual a 4, né? Então, qual que seria a resposta final? 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4, 24, certo? Então, caso não tenha feito aí para achar o A, o B e depois achar o raio, fica aí como sugestão. E a resposta que ele pede é o comprimento da circunferência, que dá justamente 2 π raio e dá o total de 24, ok? O exercício 4 também era uma questão de vestibular, eu não dei a resposta para vocês na aula passada. A vantagem aqui é que não pede o raio, pede só o A e o B, então é um exercício bem tranquilo de ser resolvido, questão de vestibular, e a alternativa correta é a alternativa D. Depois, se ficou com alguma dúvida, pode chamar aí no particular, para eu poder tirar essa dúvida de vocês, ok? Ok, gente? Sim. Sim. O exercício, não sei nem se há necessidade. O exercício 6, que eu passei aí também, lá no roteiro de estudos, eu coloquei ontem, inclusive, no grupo, tá lá no Positivo On e no Google Sala de Aula, né? Ele dá uma circunferência e pede o centro e o raio. Também é bem tranquilo de resolver esse exercício. Vou dizer a alternativa aí para vocês, que é a alternativa E. Caso resolvam e tenham alguma dúvida, pode chamar aí no particular sem problema nenhum, tá? Já o 7, eu quero resolver explicando, porque ele fala uma informação importante, depois às vezes a gente coloca na prova e alguns alunos ficam com dúvida, tá? Então ele fala assim, ó, a distância, então ele quer a distância entre quem? O centro da circunferência, aí ele dá para a gente a equação da circunferência, x ao quadrado. Até, Fabrício, esse daqui, eu lembrei de você quando eu olhei na apostila, porque é uma questão de vestibular e está justamente fora de ordem para confundir os alunos, né? Então, não é muito comum acontecer, ficar fora de ordem, mas esse é um exercício que ele deixou fora de ordem aqui justamente para confundir um pouco os alunos, né? E aí ele fala a distância do centro da circunferência à origem, né? Qual seria aí essa distância?
Então, o primeiro passo, gente, é descobrir quanto vale aí o centro da minha circunferência. Não vou precisar descobrir o raio, somente o centro da minha circunferência. Então, para descobrir o A do centro da minha circunferência, eu faço aquela mesma regrinha. Menos 2AX é igual ao termo que tem X. E aí precisa tomar muito cuidado, como foi bem lembrado aí, o Fabrício perguntou na última aula, você tem que igualar com o termo que tem X, que é o 2X. O A é igual, então, a 2x, que divide. Menos 2x, que está multiplicando, vem dividindo aqui. Mais, que divide menos, dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. Corta o x. Então, o meu A vale menos 1. A mesma continha agora, eu vou fazer para descobrir o B. Lembre-se, tem que igualar com o termo que tem y. Então, menos 4y. O B será igual a menos 4y, dividindo por menos 2y. Menos que divide menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2, e y dividido por y cancela. Então, eu tenho aqui, ó, que o centro da minha circunferência, o A vale 1 e o B vale 2. Alguma dúvida no centro da minha circunferência? Alguma dúvida, gente? Caiu a conexão? Não. Vocês estão comendo? Vocês estão prestando atenção? Bem, vamos lá. O que ele quer? Volta na pergunta. Ele quer a distância do centro da circunferência à origem. Eu já falei sobre a origem. A origem lá do sistema cartesiano é 0, 0. Né? Então, vocês já observaram que várias vezes aparece esse conceito aí, a origem do sistema cartesiano. Então, vale 0, 0. Como que calcula a distância entre dois pontos? A Pro colocou a fórmula, foi a primeira matéria de geometria analítica que a gente viu, tá? Aí, só para a gente organizar aqui, eu vou chamar x do A, y do A, x do B e y do B. Substituindo na fórmula, x do A, menos 1, menos o x do B, 0, elevado ao quadrado. Y de A, 2, menos y de B, 0, elevado ao quadrado. Devo 1 e não tenho nada, continuo devendo 1, ao quadrado. 2 menos nada, 2, ao quadrado. Distância será igual, número negativo, elevado a expoente par, fica positivo. 1 vezes 1 dá 1, 2 elevado ao quadrado dá 4. A distância ficará igual, então, 1 mais 4, 5. Alternativa B de bola, tá? Então, precisa tomar muito cuidado, porque se o aluno calcula o raio da circunferência, ele não observa a pergunta, aí eles fazem tipo de sacanagem. O raio dá igual a raiz de 3, e você tem a raiz de 3 na alternativa C. Então, alguns alunos podem se confundir aí nesse sentido, ok? Ok, gente? Beleza, Pro. Beleza? Agora, gente, com relação ao que eu havia programado aí, né, já está tudo corrigido. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar no particular. E aí eu vou comentar. Depois eu fiz 2 vídeos aí, falando para vocês sobre geometria das posições, certo? Não sei se todo mundo já conseguiu assistir esses 2 vídeos que eu fiz, né? Mas aí eu vou começar a comentar com vocês aqui, certo? Certo. Então, assim, ó, o ano passado, né? Quem aí teve aula comigo, a gente estudou geometria das posições, a gente estudou por exemplo, se um ponto ele pode pertencer a uma reta, pertencer a um plano, né? Se ele, de repente, era paralelo, a gente estudou geometria das posições. Quando a gente fala entre ponto e circunferência, a gente tem 3 posições diferentes. Quais são elas?
o ponto pode pertencer à circunferência. Aqui no meu desenho que está projetado aí para vocês, o ponto T é o que pertence à circunferência. O que significa isso? Que ele está exatamente em cima da minha circunferência. O ponto pode estar interior à circunferência, ou seja, está dentro da minha circunferência. Quem está representando essa informação aqui é o ponto S. E, por fim, ele pode estar exterior à circunferência. Quem está representando aqui é o ponto R, que está lá longe da minha circunferência. Então, quando eu falo de posição relativa entre ponto e reta, a gente tem 3 opções. Pode pertencer, pode estar interior ou pode estar exterior. Como é que eu uso a geometria analítica? Que a geometria analítica ela faz cálculos para a gente descobrir se está interior, se está exterior ou se pertence. Eu vou sempre calcular a distância do ponto até o centro da minha circunferência. Se essa distância der exatamente igual ao raio, significa que o ponto pertence à circunferência. Se essa distância der maior que o raio, significa que o ponto é exterior à circunferência. E se essa distância der menor que o raio, significa que o ponto é interior à circunferência. Eu fiz lá no meu vídeo 2 exemplos, deixei até um de lição de casa, então depois quem não assistiu pode assistir. E aí eu vou corrigir com vocês explicando o exercício 1 da página 15, tá? O exercício 1 da página 15, ele pede para a gente considerar o ponto A, que é 3 e menos 2, e ele pede para considerar a equação da circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 2y menos 4 igual a 0, ok? Aí ele fala, determine a posição desse ponto em relação a essa circunferência. Então, determinar a posição é dizer se ele pertence, se ele está interior e se ele está exterior, ok? Vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo é descobrir o centro e o raio. Esse é o primeiro passo. Para descobrir o centro, vocês aí já estão até cansados de saber fazer isso, mas eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu venho lá. Menos 2ax é igual ao termo que tem x, que é menos 4x. O a será igual a menos 4x dividido por menos 2x. Menos que divide menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2, e o x cancela com x. Então, o meu a aqui vale 2. Próximo passo, vou calcular o b. Então, eu venho menos 2by é igual ao termo que tem y, que é 2y. Eu venho lá, b é igual a 2y, que vai dividir. Menos 2y está multiplicando, passaria dividindo. Mais que divide menos dá menos, 2 dividido por 2 dá 1, e o y cancela com y, ok? Achei o a e achei o b. Agora, eu vou achar o raio. Como é que eu faço isso? A ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado é igual ao termo que está sozinho aqui. O termo que está sozinho é o menos 4. Vamos lá. A é 2 elevado ao quadrado, mais o b é menos 1 elevado ao quadrado, menos raio ao quadrado é igual a menos 4. 2 vezes 2, 4. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 1 vezes 1, 1. 1 com 4 dá 5. Menos raio ao quadrado é igual a menos 4. Vou continuar aqui, ó. Menos raio ao quadrado é igual a menos 4. O 5 era positivo, o oposto é negativo. Então, vai ficar assim, ó. Menos raio ao quadrado, deixa eu menos aqui, é igual a menos 9. Devo 4 e devo 5, devo 9. Vou multiplicar por menos 1. Menos que multiplica menos dá mais, e menos que multiplica menos dá mais. Raio ao quadrado, o contrário do ao quadrado é a minha raiz, e a raiz de 9 é 3. Então, aqui, o que eu fiz? Eu encontrei o centro da minha circunferência, que é 2 e menos 1, e eu encontrei o meu raio, que é igual a 3. Alguma dúvida sobre isso, gente?
Não. Não? Não. Vocês viram que a gente fez bastante exemplo, acho que ficou bem tranquilo aí essa matéria. Agora, eu tenho que classificar lá o meu ponto. Ele pode pertencer à circunferência, ele pode ser exterior à circunferência, ou ele pode ser interior. Para isso, eu vou calcular a distância entre dois pontos. X do A menos yx do B ao quadrado, y do A menos y do B ao quadrado. Quem é o A e quem é o B? Aqui, como já está ponto A, vocês podem chamar isso de x de A e isso de y de A. Quem vai ser o do B? Vai ser o do centro da minha circunferência. Então, o x do B e o y do B. Fórmula. Distância é igual. X do A, 3, menos da minha fórmula. X do B, 2, elevado ao quadrado. Mais y do A, menos 2, menos da minha fórmula. Y do B, cuidado que é menos 1. Vai ficar menos 1, elevado ao quadrado. Distância é igual. 3 menos 2 dá 1 ao quadrado. Mais menos 2, menos que multiplica menos dá mais, ao quadrado. Distância é igual. 1 ao quadrado dá 1. Devo 2 e tenho 1. Estou devendo 1, só que está elevado ao quadrado. Distância é igual. 1 mais número negativo elevado a expoente par, fica positivo. 1 vezes 1 dá 1. A distância dará igual a raiz de 2, tá? Eu não sei quanto vale raiz de 2, né? Mas eu sei que é alguma coisa aí um pouco menor que 1, né? Se você até digitar na calculadora, dá 1,43 ou 1, não sei, né? 1,4. Aí, gente, a gente tem que fazer a comparação com o raio. 1,4 é maior que 3, é menor que 3 ou é exatamente igual a 3? 1,4 é menor que o raio, maior que o raio ou exatamente igual ao raio? Menor que o raio. Menor que o raio, muito bem. Então, esse valor aqui, ó, é menor que o meu raio. Quando isso acontecer, o que a gente sabe? Que esse ponto é interior à circunferência, tá? Interior à circunferência. Dúvidas até aqui? Não. Não. Não? Bem, então, para responder lá o Google Formulários, esse conteúdo vocês também precisam saber, fazer bonitinho, e depois é só marcar a alternativa que fala que o ponto é interior à circunferência, ok? Ok. Aí, gente, eu fiz o vídeo com o exemplo da apostila que compara uma reta a uma circunferência. A gente tem 10 minutinhos aí, eu vou fazer a explicação para vocês também, porque aí eu consigo que vocês respondam o Google Formulários, e caso aí seja decretado todos esses dias de feriados, vocês conseguem aí responder, estudar, porque aí vocês vão ter 6 dias, né? Sem aula e tal, então consegue deixar aí o conteúdo em dia, ok? Bem, vamos lá. Depois, né, lá no título do enunciado, ele fala assim, ó, ponto e circunferência, tracinho, reta e circunferência. Então, também é possível a gente calcular a posição relativa de uma reta a uma circunferência, que foi justamente, Fabrício, o que você comentou na última aula. Lembra que você foi até estudar o que era secante e tal? Você fez esse comentário na última aula. Então, é assim, ó. Ixi, peraí. Programa. O seguinte, a reta, ela tem 3 opções com a circunferência. A reta pode ser tangente à circunferência. Quando que isso acontece? Olhem aqui no desenho. Quando você tem um ponto em comum.
Então, quando a reta e a circunferência tiverem um ponto em comum, ela é tangente, ela tangencia a circunferência. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a reta T, que é tangente à circunferência. A reta pode ser exterior à circunferência, que não tem nenhum ponto em comum. Como exemplo aqui, a gente tem a reta V. E a reta também pode ser secante à circunferência. Quando isso acontece? Quando você tem dois pontos em comuns. Então, quando você tem dois pontos em comuns, você tem aí a reta secante à circunferência. Como exemplo aqui, nós temos a reta U. Na apostila, na página 14, tem um exercício justamente falando sobre isso. Ele fala assim, ó, vamos exemplificar. Vamos considerar a equação da reta 2x menos 3y mais 5 igual a zero. Então, ele deu para a gente a reta. E a circunferência de equação reduzida. Então, em vez de ele trazer geral, ele trouxe a equação reduzida. Ele trouxe assim, ó, x menos 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, essa daqui é a equação da reta, essa daqui é a equação da circunferência. E aí ele pede a posição relativa entre a reta e a circunferência. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui é, olhando a equação reduzida, encontrar o centro da minha circunferência. Lembrem-se, se aqui é menos 1, o meu A vale 1. Se aqui é mais 4, o meu B vale menos 4. Então, da equação reduzida, para eu achar o centro da circunferência, é bem mais fácil que da equação geral. Aqui, lembra, é sempre raio ao quadrado. Ele já deu uma facilitada aqui, né? Ele pôs 5 ao quadrado. Então, o que a gente pode concluir? Que o meu raio é igual a 5. Então, eu tenho o centro da circunferência e eu tenho o raio. Nesse caso, eu tenho que calcular a distância entre reta e ponto, tá? Então, entre reta e ponto. Para quem não se lembra, foi o último conteúdo que a gente viu da apostila antiga. Então, a distância, ela é igual a A vezes Y0 mais B vezes Y0 mais C, dividido pelo raio de A ao quadrado mais B ao quadrado. Para quem não se lembra, quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o x0 e o y0, eu vou lembrá-los aqui na equação. Então, na equação geral da minha circunferência, quem é o A? É o valor que está antes do x. Quem é o B? É o valor que está na frente do y. E quem é o C? O valor que está sozinho. Quem seria o x0 e o y0? O x e o y do meu ponto, ok? Então, eu venho lá. O meu A vale 2, então 2 vezes o x0, que é 1. O meu B vale menos 3 vezes o y0, que é menos 4. E o meu C, que é mais 5. Isso está entre módulos. Embaixo é a raiz do A ao quadrado. O A ao quadrado é 2 ao quadrado, mais o meu B ao quadrado é menos 3 ao quadrado. A distância será igual 2 vezes 1 dá 2, menos 3 que multiplica menos 4 dá mais 12 e mais 5. Embaixo eu tenho a raiz. 2 elevado ao quadrado dá 4, mais número negativo elevado ao expoente par fica positivo, e 3 vezes 3, 9. Em cima, 2 mais 12 dá 14, 14 com 5 dá 19. Embaixo, raiz de 4 mais 9, que dá 13. A distância será igual. Módulo de 19 é 19, tá? E vamos à raiz de 13. Não precisa colocar muitas casas depois da vírgula, tá? Apenas uma casa me ajuda bastante. Então, raiz quadrada de 13 dá 3,6, tá? E aí, dividindo, pode usar calculadora, não tem problema nenhum.
19 dividido por 3,6 dá aproximadamente 5,3, né? É 5,27777, 5,3. Eu tenho que comparar esse valor aqui com o meu raio. Então, só para a gente lembrar, o raio é igual a 5. Pergunto, 5,3 é maior, menor ou igual a 5? Maior. Maior, muito bem. Então, esse valor é maior que o meu raio. Toda vez que o valor for maior que o raio, a gente vem aqui, ó, quando a distância é maior que o raio, significa que essa reta é exterior à circunferência. Ela não tem nenhum ponto em comum. É essa reta V aqui do enunciado, ok? Ô, Mariuxa, Diga, fala, Thiago. nessa situação, não dava para racionalizar? Poderia também racionalizar, Ti, mas a intenção aqui não é a gente transformar num número, é trazer ele para um número para a gente poder comparar com o meu raio. Ah, sim. Senão vai ficar Tá. raiz de 13 dividido por 13. Se você fizer essa continha, também vai chegar no 5,3, porque a gente vai comparar com o nosso raio aqui. Uhum. Você Tá só bom? foi mais rápido. Só foi mais rápido porque a ideia não é deixar um número, e sim deixar mesmo a comparação aí para ser feita. Uhum. Tá Ok. bom? Ok? Então, deixa eu parar de compartilhar a tela com vocês. Deixa eu parar a minha gravação.